Sejam bem-vindos à nossa casa, nosso podcast para ajudar mulheres a se tornarem cada vez mais leves, felizes e prósperas. Nos juntamos aqui hoje para dividir histórias, experiências, coisas que nos ajudaram, coisas que nos atrapalharam e que nós queremos compartilhar. Sou Caroline Nascimento Pinto, tenho 39 anos, sou carioca aqui do Rio de Janeiro. E comigo está... Eu sou a Priscila Farias Ozella, eu tenho 39 anos também, falo de Macapá, Amapá, e também estou aqui para compartilhar as histórias de vida e tudo aquilo que a gente foi construindo, vivendo e passando no dia a dia, com falta de tempo, falta de dinheiro, na lida com os filhos, no transformar-se de mulher em mãe. Tudo isso trouxe bastante sonhos, mas bastante desafios também para a nossa vida. Mas a gente está aqui para compartilhar as soluções que a gente achou, como a Carol falou. Hoje vamos começar nos apresentando, contando um pouquinho das nossas histórias aqui. Fui aquela adolescente que não queria saber de casamento, de filhos. Eu falava sempre que isso não era pra mim. Muito período aí na questão de relacionamento. Mas então a gente se apaixona, as visões acabam mudando, né? Tem um relacionamento já de 21 anos. E com o tempo a vontade de ser mãe começou a nascer em mim. Eu sempre trabalhei como CLT e estava num momento que eu estava num bom cargo, mas que estava me consumindo muito. E como a vontade de ser mãe estava crescendo demais, viu que não teria como conciliar se eu realmente quisesse cumprir com aquele sonho. Aí foi quando a gente conversou, eu fiz uma pausa, na intenção de passar em concurso público para ter estabilidade, e aí sim começar a parte da maternidade, mas, né, Deus que sabe de todas as coisas, e um pouco depois, né, porque eu caí no conto da minha mãe que ficava falando para mim, que como eu sempre tomei remédio há muito tempo, quando você quiser engravidar, vai demorar muito. Aí eu creio que ainda tinha um tempo, quando eu vi 3 meses depois que eu parei o remédio, a gravidez Já estava grávida. já tava, meu Deus, como assim? Tanto que minha primeira gestação, eu não acreditei. Pra mim, eu não tava grávida. Eu achei que eu tava com algum problema de estômago, porque a gente tinha passado por uma situação difícil, complicada, né, com a minha sogra. E aí, questão de saúde, aí a gente tava, né, virando noite, se alimentando mal e todo estresse. Eu achei que tava com algum problema de estômago. Cheguei aí numa endócrino que me mandou tomar remédio de verme. Aí, quando eu tava na farmácia, a pessoa falou: Você tem certeza que isso não é gravidez? Eu falei: Vou comprar um teste só por desencargo de consciência. Aí, eu comprei todos os remédios e comprei o teste. Depois estava eu lá devolvendo os remédios tudo. A minha irmã até brincou, devolvi os remédios e falei, troca por fralda. Eu acho que é muito comum, sabia? Eu também. Eu tive 2 gestações que eu achei que eram dor de estômago, TPM, e eu acho que é mais comum do que a gente imagina. No final das contas, a tua história é a minha, que é de tantas outras mulheres, né? E também foi isso que nos reuniu aqui. E eu acho isso muito legal e interessante, porque, engraçado, né? Porque a gente sabe o que faz, a gente conhece, não sei que idade você tinha quando veio a primeira 30, já estava com 30. 30, então já sabia, tanto que se prevenia e tudo, e ainda assim a gente faz essas apostas, né, de dizer, não. É porque na minha cabeça tinha muita criança que você via nas novelas e tudo mais, que eu achava que, né, você ia sentir instantaneamente ali que estava, né, crescendo, você estava gerando, que não é possível, eu tô gerando uma vida no meu corpo, eu não tô sentindo nada. Eu que ia desmaiar, que ia ser vômito, que, né, ia ter alguma super transformação, e aí eu sentia um incômodo no estômago. Então, não é, quando for gravidez eu vou saber na hora. É muito engraçado esse ponto, porque é para ser natural. E eu acho que o que eu mais aprendi realmente nessa jornada é isso. A gravidez, ela é para ser natural. É para você não sentir nada. Se você sente, aí tem algo errado mesmo, né? Tô falando dessa dor do estômago? Não, porque na verdade não é exatamente uma dor de estômago, é o teu corpo mudando, né? E Exatamente. tendo fome, ou tu tendo um pouco mais de irritação, ou mais cansaço, que é da alteração hormonal ali dentro mesmo. Mas a gente espera que seja normal, a gente espera que seja algo diferente. E no final das contas, o ideal é que seja normal mesmo, esse maternar. E aí ele vem, é para ser normal dentro da barriga, e a gente espera que não seja. É para ser normal quando nasce, e a gente também dá um jeito. Na primeira gestação eu não senti nada, foi muito tranquila a gestação inteira. Já na da Mabel, foi os 3 primeiros meses, muito enjoo, muita calma. Eu falei, isso aí é pra eu não ter dúvida. Eu tô reclamando da outra vez, agora você não vai ter dúvida. Tanto que né, quando eu fiz o primeiro teste, como eu falei, eu fiz totalmente descrente, né, de manhã, eu ainda tava se arrumando pra ir pro trabalho. Aí eu coloquei, o teste apareceu os 2 tracinhos. Eu falei, não é possível, vamos esperar um pouquinho que vai que apaga. Deve ser erro. Deve ser aqueles positivos de erro. Aí tô esperando nada de apagar, eu fui levar pra ele, Evo. Eu acho que a gente vai ter que ver isso aqui. Mas como eu falei, eu tava tão, assim, desconfiada ainda.
sem certeza. Eu falei: "Eu não vamos nem falar com ninguém ainda, primeiro vamos fazer o teste, eu vou marcar um médico". Aí ele: "Eu não vou conseguir, eu vou trabalho agora, eu não vou falar com ninguém". Você estava trabalhando ainda na época? Eu não, eu já tinha parado, eu estava só estudando pra concurso. Ele que estava trabalhando. Aí mostrei pra ele, e aí eu falei: "Não, não vamos falar pra ninguém, vou primeiro esperar o teste". Eu só fui ter, Sangue, né? Ou assim, então ultrassom. a ultrassonografia, só quando eu vi a ultrassonografia, que aí que eu fui descobrir, já tava com quase 3 meses. Já fui fazer a transnucal já. Foi? Ah, não. É, eu já tava Eu não me assim. conformava. Eu não me conformava até eu ver. Eu É. via as 2 fitinhas no teste, as 2 listrinhas no teste. Eu fazia o de sangue e aí eu entendia, tá, ok, parece que é. Mas parecia, para mim, só era mesmo se eu visse que tinha alguma coisa. E aí eu tinha que Uhum. fazer o exame de imagem, a Não, então, ultrassonografia. eu só descobri, eu só, né, fui fazer o teste quando já tava quase com 3 meses. Aí a ultrassonografia que eu já fiz já era transnucal, porque já tava quase acabando o tempo. Eu tive um escape, então eu achei que a minha menstruação não estava atrasada. Aí teve uma vez que não veio, mas eu achei que fosse conta do estresse. Aí depois veio o escape, aí eu achei, tá certo, tá, tô menstruando, então não tô grávida. Aí depois não veio de novo. Né? Pode ser que a gente tenha que ter algo pra desconfiar, mas eu achava que era estômago. Não. Aí só quando eu vi mesmo também, só quando eu fui lá na ultrassonografia, que eu vi os batimentos cardíacos, que eu me tremi toda, falou, é real. Eu tinha que ver. Então, eu não. E eu começava a passar mal mesmo. Eu tenho 2 crianças, mas eu tive perdas antes. E aí, nessas perdas anteriores, eu ainda assim detectava cedo, digamos assim, Uhum. antes desse período, e precisava ir ver a imagem e conferir. Eu não menstruava, eu passava meses, desde a adolescência, na verdade. Eu tenho a síndrome do ovário policístico. E aí isso me fazia menstruar, às vezes, a cada 90 dias, às vezes a cada 6 meses. E diferente da maioria das mulheres que tomam remédio para não menstruar mesmo, porque não gostam de menstruar, eu me lembro que eu me sentia uma super ET, porque eu queria menstruar, aí eu ia no médico para pedir um remédio para menstruar. E aí o médico dizia assim: nossa, você é uma felizarda de não ter que menstruar, e você é a única mulher que chega aqui no meu consultório pedindo para menstruar. Mas eu não achava normal. Bem, eu nasci mulher. Eu me Uhum. sentia mulher. E por que eu não menstruava? Ainda que eu não menstruasse a cada 28 dias, que é o ciclo padrão, mas eu passava muitos meses sem menstruar. E aquilo me consumia muito. Fazia com que eu me sentisse numa eterna TPM. Era uma irritação, ao mesmo tempo uma atividade, ao mesmo tempo um cansaço crônico, sabe? Da, de um movimento constante, que hoje eu tenho aprendido que não é natural de mulheres, né? Porque as mulheres são nasceram mulheres para ser cíclicas. Só que eu não sabia explicar isso, né? Desde a adolescência eu vivi isso. Então, quando eu chegava no consultório para pedir para mim, para o médico ou para a médica, né, para menstruar, eles achavam muito estranho e sempre me pediam o exame de gravidez, porque para tomar o remédio para engravidar eu precisava antes fazer o teste, né? Então eu fiz várias vezes, por conta dessa síndrome do ovário policístico, eu fiz várias vezes o teste de gravidez e ele várias vezes deu negativo. Só que as vezes que ele deu positivo, me lembro até hoje, foi um misto, assim, de alegria e agora? O que eu vou fazer com isso? Diferente do que tu contaste, eu queria muito ser mãe. Eu, desde pequenininha, eu sabia que eu queria ser mãe. Eu não sabia o que eu ia fazer profissionalmente, eu não sabia nada. Não sabia se eu ia casar, eu não sabia nem se eu queria casar. Mas eu, desde muito jovem, eu sabia que eu queria ser mãe. E eu sabia 2 coisas, olha que engraçado. Eu sabia que eu queria ser mãe e que eu queria conhecer Londres. E aí eu era fascinada com esses 2 temas, maternidade e Londres. E aí, quando essa primeira gravidez veio, ela veio num susto. Não foi planejada, como eu não sei, a tua também não foi, né? A gente queria, né, mas não estava pensando naquele momento. A gente achava que era ter mais pra frente. Mas ainda teve um planejamento mínimo, né? Sim. No meu caso, não. A minha primeira gravidez ela não foi mesmo planejada. E aí ela veio, só que ela não permaneceu. Eu descobri a gravidez, eu estava só namorando. Eu não era casada ainda. O namorado, né, me apoiou nesse movimento, mas eu não sabia o que Uhum. fazer. E dias depois, eu descobri que não era uma gravidez viável, porque eu vinha de meses sem menstruar, e eu acabei tomando vários remédios, por exemplo, o meu não foi para verme, foi para pele. Eu fiz um tratamento de pele, que eu não sabia que estava grávida, e acabei perdendo. Eu acredito que aquele bebê não chegou a completar um mês Uhum. no meu ventre, né? E aí, do mesmo jeito que tu disseste, parou de tomar o remédio, eu precisei passar por um procedimento de curetagem naquele movimento. E aí eu também achava que eu não ia engravidar tão cedo, porque, ó, passei por um procedimento de curetagem, acabei de perder um bebê,
e tudo. Então, cumpri ali aquele resguardo daquele procedimento. Aí depois veio logo, acho que foi 3 meses depois também. Uns 3 meses depois eu já estava grávida de novo. Então, foi bem intenso. E tu disseste que tu tiveste um bebê antes da Mabel. Isso. Essa história da minha primeira gravidez, meu anjinho, minha Clarice. Então eu tinha acabado de perder a minha sogra em abril, muito jovem. Era a minha segunda mãe, assim. Ela tava com 49 anos, a gente ia planejando a festão de 50 anos dela. Mas aí ela começou a ter várias complicações em relação à saúde e veio a falecer em abril de Antes da festa? 2016. Antes da festa. Ela fazia aniversário em julho. Aí, com isso, né, como eu falei, estávamos bastante abalados. Era uma pessoa muito animada e era o sonho dela ser avó. E aí veio o teste positivo. Eu até brinquei com ele, com o meu esposo, que ela ia vir puxar meu pé. Eu cheguei a sonhar com ela. E foi a gravidez dos sonhos. Eu não tive desejo, eu não passei mal. Eu só curti cada segundo da barriga crescendo, de sentir os movimentos. E eu sou aquela pessoa que gosta de estudar, de ver as coisas, e, né, então passava o dia lendo livros, vendo vídeos, sabia de, né, para preparar, porque não adianta, eu não preparo, né, na hora mesmo, e fazendo o pré-natal tudo certinho, tá, meus exames estavam tudo perfeito em dia, minha pressão sempre baixa, mas quando eu completei 36 semanas, né, quando eu cheguei ali no 9º mês, eu tava até brincando, eu estava aqui, né, meu marido estava preparado para receber a ligação do trabalho, porque eu ia estar indo para a maternidade, mas a gente, né, nunca imagina que vai acontecer. Eu acordei, tava me sentindo um pouco mais cansada. Aí tinha até decidido, hoje eu não vou fazer nada, vou ficar só vendo minha série. Aí eu tava comendo macarrão, então eu senti uma pressão e a minha bolsa, né, eu pensei que era a bolsa que tivesse estourado, mas quando eu vi tinha muito sangue. Aí eu corri assim pra porta, meu cunhado e a esposa dele que morava assim porta a porta, e ela tava subindo a escada na hora, aí eu avisei pra ela que eu tava com sangramento. Aí ele foi, já chamou o Uber, eu só joguei uma água, coloquei um vestido pra poder ir pra maternidade. A gente já sabia qual era a maternidade. Na época eu não tinha plano de saúde, eu tava fazendo pelo SUS, mas tive o acompanhamento completo, já sabia qual era a maternidade, já tava com os papéis tudo separadinhos pra apresentar lá. Aí a gente chegou, eu tive que esperar um pouquinho a triagem, e quando eu fui atendida, que o médico foi tentar, já não tava conseguindo ouvir os batimentos cardíacos. Aí me levaram pra sala de cirurgia pra fazer a cesárea de emergência, e aí eu lembro que eu já chorando, a gente precisa de você, respondendo as perguntas lá, quanto que tinha comida, etc, pra receber a anestesia geral, e fazendo lá a oração para que Deus guardasse a minha bebê, né? No momento da avó ir lá, pode me levar, mas cuida da minha pequenininha, deixa ela aqui. Mas aí no final, quando, né, comecei a sentir, né, que eu estava desfalecendo, eu falei que seja feita a sua vontade. E aí então eu apaguei. Aí quando eu acordei, eu tava no corredor, assim. Aí minha cunhada tava até comigo, mas estava ali sozinha. Então eu pensei, se eu tô aqui, é porque às vezes estão, né, cuidando da minha bebê, ela tá ali lutando pela vidinha dela. E aí eu fiquei muito tempo no corredor. Depois eu apaguei de novo quando eu acordei. Eu lembro de ficar olhando para um relógio ali, a hora passando, e eu fiquei muito tempo ali naquele corredor. Eu estava esperando liberar quarto pra me levar. E aí quando me levou pro quarto, a enfermeira falou: ainda bem que colocam vocês aqui, separados das outras, que os bebês estão vivos, né? Aí eu não podia falar por causa da anestesia, me tremendo toda. Aí foi que eu descobri que, né, minha vida tinha realmente falecido. E aí foi uma noite, uma das noites mais longas da minha vida, sem dúvida, de eu ficar revivendo. Eu lembro que eu revivia muito cada segundo do dia, do que eu poderia ter lanchado, o que eu poderia ter feito diferente, se eu devia ter acordado direto no hospital, se o que eu comi, o que eu deixei de comer. Então, eu pensava muito naquilo, mas eu tinha também muita confiança de que pra eu estar suportando, né, pra estar superando, eu sabia que Deus estava ali comigo, me carregando. E eu ficava muito preocupada com o meu esposo, porque ele tinha acabado de enterrar a mãe, e agora já ia ter que enterrar a filha também. E então, da questão do enterro, tinha que fazer o sepultamento, só que aí eu tava com a cesárea, eu não podia me movimentar, aí se faria sem mim. Aí eu acabei aceitando exatamente por conta disso, que eu ficava imaginando, eu quero minha filha, o corpo dela lá largado numa prateleira, alguma coisa assim, é melhor a gente fazer a despedida. E acabei que eu nem a vi, eu não cheguei a conhecer. Minha mãe conheceu, né, meu esposo, minha irmã, mas eu não cheguei a vê-lo. Até pensei em pedir uma foto, mas achei muito mórbido. Eu falei, vou deixar o coração, o sentimento que eu sentia, né, ela crescer, eu senti ela crescendo, eu senti ela mexendo no meu corpo, é essa sensação que eu quero. E aí a gente doou tudo que a gente tinha comprado pra ela, porque, né, eu pensei, eu vou guardar pra uma próxima filha, que é uma das coisas que eu mais detestava no hospital, era quando perguntavam o que tinha acontecido, e falavam que, você é jovem, logo vai vir outra.
Como se substituísse, né? Exatamente. Nossa, a vontade de gritar, né? Não É. é ela, não vai ser ela. Então, eu falei, vai ajudar alguém, com certeza, que tava precisando. Então, a gente doou tudo que a gente tinha comprado pra ela. E foi um processo. Eu só voltei a engravidar, aí foi uns 6 anos depois. E aí, sim, aí veio Dona Pequena Bela. Aí, nessa, a gente já tinha se planejado mais, a gente já tinha feito o plano de saúde. Foi depois, pós-pandemia, tirou as vacinações, falou, a gente vai tentar mesmo? Porque eu tinha muito pensamento de se eu não tava sendo egoísta, de querer trazer uma vida pra esse mundo tão louco, às vezes, com tanta coisa acontecendo. Mas a gente falou, vamos. Aí também foi a mesma coisa. Eu parei de tomar o remédio, 3 meses depois eu tava grávida. Aí dessa vez não teve nem surpresa. Ela falou, eu acho que eu tô grávida. Aí meu marido, eu também. Eu falei, então é isso. Aí compramos o, Começaram a comprar o as fraldas. teste. A gente comprou o teste só pra confirmar. Aí fez, eu falei, aí, pra contar pra família, né? Tirar a foto pra contar pra família. E aí, como eu disse, os primeiros 3 meses foram mais complicados, mais desafiadores da Mabel. A Mabel veio com tudo. Mas aí depois também foi uma gravidez tranquila, graças a Deus. Tinha muito medo meu, né? Do que já tinha acontecido. Tinha conversado com a minha médica, apresentado todos os exames. Aí quando eu completei as 36 semanas, eu até tomei injeção, né? Pra fortalecer o pulmãozinho dela, se precisasse. Mas graças a Deus foi tudo tranquilo. A gente marcou uma cesárea, porque né, como foi um descolamento do colo do útero, não sabe-se por quê, porque não, pelo né, todo o meu histórico, não tive No pressão caso da alta, primeira, a né? alimentação tá bom. Isso, a casa da primeira, não tive pressão alta, não tive nada, então, né, clinicamente não teria motivo para aquilo ter acontecido. Aí, né, precisou ser costurado, eu perdi bastante sangue naquela vez. Aí, na da Mabel, já fui direto pra cesárea. Aí a gente tinha marcado pra terça-feira, Tu chegaste e a aí fazer algum tipo de cerclagem para proteger a Mabel? Para te proteger desse descolamento, de um novo descolamento? Chegaste a fazer algum procedimento? não cheguei, nem nada, só fez mesmo o acompanhamento, e aí fez né, a cesárea, não esperou o movimento natural. E acabou esperando o movimento natural, porque a Dona Mabel, né, a gente tinha marcado para terça-feira a cesárea, e aí, quando eu já tava 38 semanas, e aí, num domingo de manhã, eu acordei com contração. Eu logo antes da terça, eu fiquei feliz, que eu pensava, né, eu sei como né, que a cesárea, todo mundo sonha com, né, todo mundo não, mas tem muitas mães que sonham com o parto normal e tudo mais. O meu importante era ela vir com saúde, e aí seria melhor se fosse no tempo que ela quisesse. Então foi perfeito pra mim, que ela tava mostrando que ela já tava pronta, né, pra nascer. E aí eu passei o dia todo ali sentindo as contrações. Aí como não, eu tinha conversado já com a médica, como não tinha passado, nós fomos pro hospital. Aí chegou lá e falou, tá começando aqui tá tendo dilatação, você realmente tá entrando no trabalho de parto. Aí a minha médica foi pra lá pro hospital e a gente se adiantou. Aí fez a cesárea e ela nasceu no dia 24 de julho de 2022. Olha, Já quase 11h30 da noite. que legal. Mas nasceu de cesárea, mesmo você tendo as contrações, ela nasceu de cesárea, foi? Ela nasceu de cesárea. Mas por escolha sua ou porque não teve mesmo? Não, foi por escolha minha. É engraçado, né? Tem essa questão de parto cesáreo, parto natural, gera tanto conflito e no final das contas, o que importa não é, assim, não é exatamente a forma do parto, o que importa é você ter o seu bebê, né, ali no seu colo. E eu ouso dizer que, principalmente quando há perdas, né, parece que a gente dá menos importância para essa forma e mais importância para o resultado, né? Sim. Para o sonho, para aquilo que você, de fato, ninguém sonha. Eu sonho em ter. Ninguém não, né? Mas assim, via de regra, você não sonha em ter um parto cesáreo ou sonha em ter um parto natural. Você sonha em ter um filho, uma filha, Isso. né? E às vezes há muita discussão em cima disso e que deveria ser só suprimida para o bem da mãe, sabe? Saúde mental mesmo. Né, que eu lia muito em relação a isso, que aí tem muita questão, né? O melhor é o parto natural, que né, a criança vai ditar as coisas, etc. Mas, lógico, e assim, a banalidade do parto cesáreo, que a cesariana, né, virou uma bengala, igual a gente vê muitos processos estéticos que hoje em dia qualquer coisa já tá fazendo, então, né, é mais cômodo você já ter um horário, a data marcada para você fazer o parto, e às vezes não é o melhor pro bebê ou para a mãe. Então, né, os casos de violência obstétrica, de a mãe não ter essa decisão, como você perguntou, se foi escolha sua ou não, eu tive a escolha, né, essas questões geram bastante. Mas tem a estigmatização, né, de a mãe que teve parto normal, a mãe que teve parto cesárea, se uma é mais mãe do que a outra, mais mãe, se você cesárea porque você não aguenta a dor. E aí, tu falaste disso agora e aí me veio na cabeça assim, e quem disse que a gente precisa aguentar dor? Da onde que a gente tirou isso, que a gente precisa aguentar dor para ser mãe, ou para ser qualquer coisa, ou para ser mulher? E não precisa, né? Hoje não precisa. A gente já entende que Graças a Deus. e apesar da gente dizer que a gente já entende, isso não é tão comum, não é todo mundo que entende que não precisa. Sim. Então,
falar, né? Do mesmo jeito que é importante falar sobre as perdas, não para naturalizar a perda, Sim, mas para dar um respiro para essa mulher que tá ali afogada nas suas próprias emoções, né? sim. Num misto de, meu Deus, e agora? Seja porque se descobriu grávida, seja porque se descobriu não mãe. Não é, exato. Exato, que é a dor sem nome, né? Porque É não tem um nome pra isso, uma mãe que perde o é, filho. exato, se descobriu não Exatamente. mãe. E assim, e principalmente, né, quando a gestação não foi completa, é ainda mais não considerada. Ah, mas nem não chegou a nascer, né? E assim, eu acho que tem dois movimentos, e aí eu tenho lugar de fala nos dois casos, né? Como eu disse ainda há pouco, eu, eu tive essa perda inicial, e muita gente diz assim, ah, não, mas é assim mesmo, até os 3 meses pode perder. Tem muito bebê, tem mulher que fica grávida e nem sabe, mas não importa, eu soube que eu estava Uhum. grávida, e doeu de Exato. qualquer maneira. Agora, eu reconheço que em mim doeu menos do que Uhum. a segunda perda, que foi mais parecida com a tua, né? Que a gravidez já avançou, a minha chegou a 28 semanas, e 28 semanas dá 7 meses. Cheguei em Isso. 28 ou 29, já nem me recordo assim, no cravado do relógio, sabe? Essa doeu mais. Doeu mais por conta do que você falou. Porque a gente cria o vínculo, né? São 7 meses que você tá ali, alimentando, sendo alimentada e alimentando, gerando uma vida, acompanhando aquela gestação. Eu me lembro que eu era a mulher workaholic, que sempre trabalhou, pau pra toda a obra, sabe? Não deixava a desejar nada para nenhum homem. Eu Uhum. fazia tudo, tudo, e fazia bem. E eu cansei de olhar para mulheres, eu mesma, e dizer, não, gravidez, eu tinha o sonho de ser mãe, mas eu olhava e dizia, gravidez não é doença, a gente pode fazer tudo, sabe? E então, assim, nesse movimento, se expor também demais, se expor a coisas que não é que não pode, mas é que não precisa. Uhum. Você quer provar o quê Sim, pra quem? Um movimento de não precisa. Ali, quando você tá gerando uma vida, a principal função é gerar. E todas as outras sim. se tornam secundárias. E precisam se tornar mesmo. E aí foi criando esse vínculo, mas eu fui nesse mesmo movimento de continuar trabalhando. Não, eu vou ser uma grávida ativa, eu vou ser uma grávida saudável e tudo. Só que, sabe que você falou uma coisa marcou muito no que você falou, isso assim, eu achava que quando eu engravidasse, eu ia saber que eu estava grávida, porque eu ia sentir como que eu ia estar gerando e eu não ia sentir nada. E a mesma coisa eu pensava nessa segunda. Olha que eu já tinha tido a primeira perda, né? Mas como tinha sido ali no início da gestação, eu não atribuí dessa forma. Eu olhei e disse assim: não, se tiver acontecendo alguma coisa de errado com o bebê que tá aqui dentro, eu vou sentir, sabe? E isso não é verdade, Né? porque não tinha experiência, eu não sabia como era. Então, tudo era novidade. Nem tinha mantido uma gestação durante todo aquele tempo. E então, era novo. Ah, o neném tava mexendo. A neném era uma menina, Raíssa. E aí tava se mexendo cada vez mais, cada vez mais. E aí, de repente, ela começou a mexer menos. Aí eu perguntava para as pessoas, e acompanhava pela internet, né? Porque essas crianças já vieram no advento da internet. Então, assim, e dizia assim, não, às vezes é normal o neném mexer menos, porque tá crescendo, tem menos espaço. E aí eu associei, deixei isso desse jeito. Só que não é normal. O neném precisa mexer todos os dias, sempre, cada vez mais, mesmo com pouco espaço. Então, assim, são coisas que a gente vai desmistificando ao longo da jornada e que quem é mãe de primeira viagem não sabe. Até que um dia uma amiga que já tinha vários filhos disse assim, não, Priscila, o neném precisa mexer. E aí a gente vai, faz todos aqueles movimentos que a gente vê na internet também, né, que diz assim, para fazer o neném mexer, come um doce. Para fazer o neném mexer, coloca uma luz em cima da tua barriga, põe um som alto e tal. E aí a minha barriga se mexia quando eu fazia isso. Só que ela já se mexia com alguns espasmos. Aquilo ali não era mais mexer. Qual que era a diferença, né? Quando o neném mexia, era aquele movimento fluido, contínuo, né? De mexer. Mas esses, depois que ela já não estava mais viva e eu não sabia, eram movimentos de endurecer a minha barriga em determinada região. Aí endurecia em Uhum. outra região, endurecia em outra região. Então já era criança em sofrimento, né? Dentro do meu ventre e eu não sabia. E depois da perda, durante bastante tempo, não sei como foi o teu pós, né? Mas para mim, durante bastante tempo, eu me culpei por não saber. Porque é aquilo que você disse. Nossa, eu estava com um neném na minha barriga, como que eu não sabia? Eu era mãe, como eu não sabia? A gente precisa se permitir não saber, mesmo sendo mãe. O meu pós, como eu falei, eu ficava pensando, imaginando o tempo todo, eu não conseguia dormir, porque eu fechava o olho, eu revivia o dia inteiro, desde a hora que eu acordei até eu estar no hospital. E pensando isso, pensando o que eu poderia ter feito diferente, se eu devia ter perguntado mais coisa pro médico, se eu esqueci de fazer algum exame, se eu tava comendo, é porque eu tinha lavado roupa, eu fiquei muito tempo em pé. E então eu tive um sonho, eu sonhei, né, como se o dia estivesse acontecendo de novo, e no sonho
eu ia direto pro hospital. Eu acordava, não estava me sentindo bem e pensava: "Vou pro hospital". Aí eu chegava no hospital e acontecia tudo e eu Igual. perdia minha Clarice também. Exato. Aí, na época, eu pensei assim: "Ah, não tinha o que fazer". Mas hoje em dia, já com mais consciência, é mais o não tenho o que fazer. Mesmo que se eu descobrisse ali naquele sonho uma resposta de que, se eu tivesse ido mais cedo, ela teria salva, Não tem como voltar no eu tempo. exatamente, não tem como voltar no tempo. Então era aceitar, tirar um aprendizado que eu poderia fazer de melhor, o que Deus estava querendo que eu aprendesse com aquela situação para continuar. E, né, como chegou meu presente, eu sou mãe de 2 meninas, um anjinho, Clarice, e o meu arco-íris, que é a Mabel. Eu falo com a Mabel: "Mabel, você tem a sua irmãzinha que tá no céu". Então a Clarice, ela segue, ela tem o seu continua com o seu lugar, ela veio para me mostrar, né, a força desse amor de que é você ter, né, fazer essa gestação e de quanto eu realmente precisava daquilo na minha vida. E a Mabel veio com a concretização disso. Então foi muito, muito assim para mim. Esse movimento do que você tem que aprender, né, com cada coisa que a gente vive. A gente está falando de perda, mas a gente também tem o que aprender com as vitórias, a gente também tem o que aprender Sim. com cada coisinha que acontece no dia a dia da gente, a gente tem o que aprender. Eu digo pro meu marido que o meu propósito de vida é me tornar cada dia um pouquinho melhor, como pessoa, né? Uma pessoa um pouquinho melhor. Então, sempre tem para onde se desenvolver, para onde crescer. E falaste disso, e eu me lembrei também um movimento que o meu marido fez, né? Você demorou 6 anos, né, para engravidar da Mabel de novo. Eu passei 1 ano sem engravidar, por recomendação médica, e aí nesse 1 ano eu casei. E no casamento, assim, eu já estava grávida. Então, 1 ano depois, eu engravidei de novo. E aí foi muito aquele movimento que tu disseste, né? A gente só se despreocupou de se prevenir. No meu caso, não foi com anticoncepcional, porque eu tive desaconselhamento do uso do anticoncepcional pós as 2 perdas, porque no meu caso foi por trombose, uma doença que se chama SAF, Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide, que provoca a trombose, né? O nosso corpo de mulher entende o feto como um ser estranho e tenta realmente expulsar. E foi isso que aconteceu na perda da Raíssa, do bebê anterior eu não sei, porque era muito novinha, a gente não teve como saber. Mas da Raíssa a gente conseguiu confirmar, graças à médica que nos acompanhou durante essa gestação. Inclusive, um super beijo para ela, porque foi impactante para ela também. Eu me lembro que depois, quando eu engravidei de novo, eu quis que ela acompanhasse, a gente de novo disse: "Não, porque ela não tem condições de acompanhar. Eu preciso que tu vá procurar um especialista", sabe? Assim, para mim foi muito legal. Eu gostei muito do aconselhamento dela, mesmo durante a perda e a conduta dela também após, porque a gente se sente, não sei, parece que a negativa dela de acompanhar essa outra gestação foi como se ela realmente tivesse vivido aquilo junto com a gente. Então foi bem impactante para mim. E aí a gente foi realmente buscar um especialista e acompanhou o processo de gravidez do meu bebê arco-íris. O meu bebê arco-íris foi um menino, não foi uma menina. E eu me lembro de ter associado e tido mais fé por ele ser um menino, porque eu pensava que eu não era capaz de gerar uma menina, mas talvez um menino eu fosse. E aí ele veio perfeitinho, não veio no tempo certo por conta do SAP, a gente antecipou também o nascimento dele um pouquinho, porque eu precisei fazer uso de medicação. Todo mundo que tem, né, a suspeita, inclusive, do SAF, ou tem perdas anteriores, precisa fazer uma injeçãozinha todos os dias para poder manter aquela gravidez, para que não corra o risco de trombose, de perder o bebê. E eu fiz isso, né, na gestação dele inteira. E para ter o neném, precisa suspender esses remédios. Não pode fazer o parto com o remédio no organismo. Então tem que suspender 7 dias antes e tal. Então acabou tendo que ser, teria que ser cesárea de qualquer maneira. E para completar, ele estava sentado, ele não virou. Então tudo conspirou para que fosse cesárea o parto do Gustavo, do meu bebê arco-íris. E aí ele veio, graças a Deus, saudável, magrinho, mas saudável. Veio para completar a nossa família. E um movimento que eu achei muito importante nesse processo, né? Porque eu perdi a Raíssa no Dia das Mães, às vésperas do Dia das Mães. Eu ia fazer o baby chá, e em vez de fazer o baby chá, eu fui para a maternidade, porque eu tinha perdido ela. Um ano depois, no Dia das Mães, novamente, o meu marido fez um ato muito simbólico, no sentido de, como eu disse, a gente perde e a gente não se reconhece no lugar de mãe, né? Perdeu. Sim. Só que você já é mãe de um anjinho, você disse. E eu fiquei muito emocionada, eu me lembro disso, quando meu marido me trouxe um presente de Dia das Mães, após a perda, no ano seguinte, né? A perda, que eu não tinha, a gente não tinha tido ainda filho, o Gustavo não estava nem projetado ainda. E aí ele me trouxe um presente de Dia das Mães, dizendo que eu já era mãe, sim, mãe de anjinho. Então foi bem marcante, foram situações bem marcantes. E às vezes as pessoas não sabem como lidar, né, com esse movimento. Nossa, o que eu vou fazer? O que eu vou falar após essa perda? E no final não tem muito o que dizer, é aceitar. E penso que, com algumas mães que eu já conversei a respeito, que uma das coisas muito importantes é não ignorar a existência daquele ser que não nasceu. Não é nem que não nasceu, né? Porque assim, nasceu, só que nasceu sem Sentido.
No Então, assim, civil hoje, graças a Deus, até mudou quando, né, porque no direito civil, se nasce, mas não respira, eu considero como vivo, né, natimorto. A certidão de nascimento dela não vem, né, com o nome, né, vai só com natimorto. E hoje em dia, graças a Deus, agora a mãe já tem o direito de colocar o nome da filha ali, que não mais bacana, o meu natimorto. não teve. É, exato. A minha O também, meu essa não teve. também não tinha a ver com natimorto, mas hoje já mudaram, graças a Deus, e a mãe já tem esse direito, porque é nosso filho, assim, não É. veio para esse plano, E não é né. RN de alguém, né? Isso. Ou natimorto. Não é essa pessoa, não é essa a identidade, né? Na própria lápide da Raíssa, para a gente colocar o nome dela, a gente precisou fazer um. Ai, gente, é como se fosse. Não é um adesivo, mas é um de porcelana. Como se fosse um pingente Sim, de porcelana que a gente grudou na lápide, porque na lápide vai escrito igual tá na certidão. na certidão. A gente mandou fazer e colocar o nomezinho dela com a fotinho de um anjo, e foi a forma que a gente encontrou de honrar, né? De dar lugar para aquela criança, que apesar de não estar viva, foi gerada, se formou. Eu cheguei a vê-la, né, como foi um parto normal, embora Uhum. foi um parto bem traumático, não só pelo fato dela não estar viva, mas pela violência obstétrica que eu sofri, de não ter nenhum tipo de acompanhamento. Eu acabei parindo ela sozinha no quarto, sozinha não, né? Mas assim, com a minha ao redor e alguns amigos no quarto mesmo do tal, e aí eu pude vê-la. Mas como ela nasceu muito pequenina, né, que ela tinha só 7 meses de gestação, a gente ninguém mais pôde vê-la. Quem não estava ali naquele dia não pôde vê-la, porque foi o enterro de caixão fechado. Não foi possível vestir ela com nenhuma roupinha, porque ela também, quando a gente detectou isso, como eu disse, ela já tinha diminuído os movimentos na minha barriga há alguns dias, e quando o médico de fato detectou que não tinha vida, que não tinha batimento, ela já tinha evoluído de tamanho, né? Já estava se degradando dentro do meu organismo e a gente não sabia. Foi bem tenso e intenso esse movimento. E você falou assim, que você soube pela enfermeira, né? Que sua filha não estava viva. Isso, na minha visão, na minha ótica, acaba sendo uma forma também de violência obstétrica, né? Porque como assim você diz de qualquer jeito para a mãe que a filha dela não está viva? No meu caso, foi a falta de assistência e o nascimento da minha filha no quarto só com a minha família, que não sabia como que faz um parto normal, a gente não tinha ideia. E a gente chamava as enfermeiras e ela disse, não é possível que ela esteja em trabalho de parto. Ela chegou hoje, chegou ontem. As mulheres passam dias aqui em trabalho de parto. E não foi assim, foi muito rápido. Uhum. E a enfermeira não aceitou. E quando ela veio, depois do nascimento já da bebê, ela olhou e disse assim, aí eu disse pra ela, poxa, a minha filha nasceu no chão do hospital porque vocês não vieram nos dar suporte. Aí ela disse, mas já estava morto mesmo. É preciso ter cuidado, né, do que diz. E eu entendo e respeito que talvez essas pessoas também não tenham preparo, não tenham sido preparadas para essas coisas, né? Elas estão numa maternidade cuidando de pessoas que dão a vida. Elas não lidam tanto assim com a morte. Mas, às vezes até lidam, e é o que acaba a normalização, né? Acaba dizendo igual, Pode ser. né, como eu falei, toda mudança de plantão, que aí vinha lá a enfermeira para verificar, né, meus dados, aí trocava a enfermeira e vinha perguntar o que tinha acontecido, aí relatava e vinha lá, daqui a pouco vai ser outro. Toda vez eu tinha que ir lá e contar minha história de novo, eu ali ainda naquele hospital, tendo que já estava ali na minha mente revivendo aquilo, e aí tinha que falar de novo para cada uma das enfermeiras quando tinha troca de plantão, né? Fiquei 3 dias no hospital. Eu fiquei com muito medo, principalmente porque a enfermeira tinha falado nisso, né? Ainda bem que vocês vêm para cá primeiro, para não ficar junto das mães com os bebês. Eu falei, e quando me descerem, como é que vai ser eu ficar no meio né, das crianças? Mas aí tinha uma ala só para as pessoas, né, para as mães que tinham passado, né, pela perda. Todo mundo assim meio na mesma situação, de não precisou, né, passar ainda mais por isso. Mas tem muita isso, a questão de não ter o preparo para lidar e a normalização também, de você tá vendo ali aquelas pessoas, já é a segunda-feira, tem que só ver qual é o medicamento que ela precisa, o que ela não precisa, já comeu, já não comeu, o médico vai liberar, não vai liberar, pronto, né? A gente não tem um suporte psicológico ali na hora. Às vezes não necessariamente um suporte psicológico. Eu participei de um evento da mulher, né? Eu estava te falando antes da gente começar, e falando sobre violência contra a mulher, e lá se falou muito sobre não revitimizar aquela mulher. E eu acho que se aplica muito aqui também. No final das contas, naquele momento, aquela mulher está ou se sente vitimizada. E quando você pede de novo, que ela conte de novo, que ela reviva aquele movimento, você está provocando isso de novo, revitimizando aquela mulher, intensificando a dor. Então, é um movimento que precisa ser olhado, e eu te confesso que eu nunca tinha parado para pensar que era possível fazer um movimento nesse sentido, mas quem sabe, né, esse aqui seja esse movimento de não revitimização durante as perdas, né, de não revitimização da mulher, não só em relação aos abusos que a lei da mulher já defende, mas aos abusos obstétricos, diante da dor da perda, né, seja perda na barriga, seja outras perdas, né, porque tem tantas outras mães
crianças em idades diferentes, por diversos motivos, por acidente, por doenças. Esse processo de acolher, de saber acolher, Uhum. é um movimento que de repente falta ser divulgado, e de repente cabe a gente, né? E a gente mãe, a gente, Sim. como tu disse, não mãe, que não tem Uhum. para essa pessoa que passou pela perda, as pessoas que passam pela perda, de contar a sua história. E eu acredito que é nesse lugar que a gente intencionou essas conversas, Uhum. para gerar essa conversa materna de diversas situações. Hoje foi a respeito da nossa história, das nossas perdas, mas sabe Deus em quais serão os próximos temas, né? Vamos ouvir as pessoas e ao mesmo tempo, como contribuir nesse movimento. Do lado de cá, as mulheres reclamam muito da falta de tempo. Do lado daí, reclamam de quê? Também a falta de tempo é uma das principais dores, né, das mães, ainda mais a gente multitarefa, a Mulher Maravilha, de querer fazer tudo e acabar sem tempo. E principalmente, uma coisa que eu tenho vivido muito, eu tô numa jornada, a gente está lendo Uma Vida com Propósitos, né, e somos um grupo de mulheres, e muitas falam da questão de você deixar de se cuidar. Você começa a enxergar e querer dar conta de tudo e acabar se negligenciando, não se enxergando mais. Certeza, um tema vasto, né, para falar, É. porque é essa identificação, porque a gente constrói uma identidade uma vida inteira e de repente a gente se torna mãe e precisa reconstruir, desconstruir Exato. a identidade que a gente tinha construído e reconstruir uma identidade não a partir do zero, mas reconstruir uma nova, né, dar outra forma àquela identidade, porque a maternidade ela não cabe, né, e nenhuma identidade que a gente tenha construído de infância e Antes. adolescência antes da maternidade. E eu entendo que na perda também. Não sei se como foi para Sim. você, mas para mim, eu também tive que reconstruir a minha identidade após a perda. Então, é como se a gente estivesse constantemente se reconstruindo, se tornando de fato cada dia e cada situação, a cada revés, uma nova versão da gente mesmo. E a gente precisa acolher, entender e se acostumar, aprender a Uhum. amar essas novas versões. Exatamente. Respeitar as antigas e amar Verdade. as novas vai E ser tudo. orientar e aguardar que vai ser sempre esse movimento, né? Exatamente. Nem- vou pegar a fala do Rei Leão e dizer num ciclo sem fim, né? Que a gente vai se renovando, se Perfeito. renovando, se renovando. Esse é o nosso começo, né, a gente abriu aqui o coração, contou um pouco da nossa história, e como, o que nos trouxe até aqui. Próximos episódios, né, falar mais sobre os desafios reais da Coloca aí desafio, né? maternidade. Agora já pode comentar. Então coloca o desafio Isso, que você mais isso. tem de maternidade, de casa, de casamento. Carol já é 21 anos casada, gente. Trabalha com mães. Então, Isso. coloca aqui que a gente vai desenvolvendo a partir das demandas, né, que vão surgindo. Esperamos começar com o pé direito, aqui na nossa casa, mas também na casa de vocês.